Boa noite para todas, minhas irmãs, mulheres posicionadas em oração, na vida, mulheres posicionadas, sobretudo em Cristo Jesus. Então, hoje é mais uma reunião que nós temos. Deus tem nos abençoado, tem nos dado oportunidade de estarmos juntas mais uma vez. E hoje, de uma forma um pouco diferente, nossa reunião vai ter um testemunho, né? E a irmã Adia já está aqui, juntamente com a irmã Lília, com a irmã Carmen, e vocês que vão assistir posteriormente. Então, boa noite para todas. E se você for ver esse vídeo de manhã, de tarde, seja qual for o tempo que você veja, que Deus te abençoe grandemente. Esse é um dia que fez o nosso Deus, nos alegremos e nos regozijemos nele. Amém? Nós vamos Amém. iniciar orando e também logo depois louvando, e depois eu vou passar a palavra para a irmã Nádia, tá certo? Nós vamos começar orando nesse momento e eu vou pedir que você possa estar orando conosco, colocando aquele pedido de oração especial, aquela necessidade que você tem. Vamos apresentar ao Senhor louvando, bendizendo o nome dele, mas também apresentando as nossas necessidades, né? Essa semana nós colocamos no nosso grupo pedidos de oração e alguns pedidos apareceram. Nós vamos interceder nesse momento, tá certo? Mas primeiramente nós vamos orar louvando o nome do nosso Deus. Deixa eu só abrir aqui os pedidos de oração, tá? Então, aqui. Hoje a gente vai ser bem específico, porque o tempo é mais para o testemunho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos o teu santíssimo nome. Nós te louvamos por mais uma oportunidade, apesar de toda a dificuldade que a gente tem, ó Deus, mesmo fazendo tudo para organizar tudinho, mas as dificuldades vêm justamente para a gente ficar na tua dependência, Pai. Nós te amamos, Deus, nós te servimos, ó Deus, nós estamos aqui para te servir, Senhor. Por favor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. O Senhor é a nossa razão de viver. O Senhor é o amor das nossas vidas, Senhor. Nós te amamos, apesar das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, inconstâncias, mas o Senhor conhece os nossos corações. Ó Deus, recebe, Pai, esta, no teu altar, Senhor, esta nossa adoração, este nosso presente, Deus, que é estar, Deus, exaltando o teu nome, Pai, contando os teus feitos, Pai, testemunhando e testificando do teu poder. Senhor Deus, eu te louvo por cada irmã aqui presente. Senhor, eu quero apresentar cada pedido que foi feito, Senhor. Apresentar em tuas mãos, ó Deus. A Rejane, Senhor Deus, que vai fazer a cirurgia no dia 7. A dona Zilene, Senhor Deus, que está nesse tratamento do CA no pulmão. Senhor, obrigada porque o Senhor deu a vitória do tratamento no SUS, mas precisamos, ó Deus, que o Senhor chegue com graça sobre ela, Senhor Deus, para esse período, ó Deus, de quimioterapia. Seja com Dona Miriam, nós te agradecemos porque ela está melhor. Continuamos pedindo que o Senhor dirija tudo, Senhor. Seja com seu Cassiano, Pai, que ele possa, Deus, crer em Ti, Senhor Deus, e ele possa também, ó Deus, ser curado segundo a tua vontade. Apresentamos meu tio Samuel, que aguarda a cirurgia, que o Senhor fale ao coração dele, que o Senhor esteja ali com ele, Pai. Ser com tia Cici, ó Deus, que haja saúde, Senhor, salvação, ó Pai. Ó Deus, vai visitando, Senhor Deus, ela, minha tia Hilda, Senhor, com seus 99 anos, nós te louvamos porque ela está melhor. Graças te damos, Senhor. Pedimos, continue ali, ó Deus, segurando em tuas mãos na vida do Demazinho também, Senhor, opera um grande milagre na vida dele, Senhor, da Saonara, Senhor Deus, nós colocamos o tratamento dela em tuas mãos, pedimos a tua vitória, porque tu és um médico por excelência, Deus. Colocamos, ó Deus, a Eliana, Senhor Deus, que pede pela sua saúde, Senhor, visita a tua serva com a necessidade dela, Senhor. Ser com o sobrinho da amiga da Alzelina, que também está em tratamento de câncer. Ó Deus, para que a sua família retorne para ti, Senhor Deus, e que ele possa, Deus, alcançar a cura, segundo a tua vontade, mas, sobretudo, Deus, o Senhor venha fazer uma grande obra ali, Senhor. Te peço, ó Deus, também pela vida de Valéria, Senhor, pela sua casa, Senhor. Ó Deus, dá saúde, Senhor Deus, e vida espiritual, Senhor Deus.
e também ajuda na vida financeira. Senhor Deus, ser com cada irmã aqui, cada necessidade, ó Deus, que tu conheces. Em nome de Jesus, te agradecemos desde já, Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Essa Amém. canção é para o louvor do nome do Senhor. Vocês conseguem ouvir? Não, Não está dando para ouvir, né? está cortando bastante. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós não vamos colocar, eu vou botar depois e nós vamos, não vamos colocar porque eu sei que vai ficar cortando. Então, eu vou editar depois colocar esse hino lindo que é sobre clamar o nome de Jesus e que tem tudo a ver com a palavra de hoje, né? E como o nosso horário está bem avançado, a gente vai agilizar aqui, né? Trazendo a palavra por meio da Adja, nossa amiga, nossa irmã em Cristo. E agradeço muito pela sua presença, Adja, aqui, certo? Certo, só não estou ouvindo direito. Pronto. Adja, a gente já vai passar para você a palavra. Opa, eu acho que a Adja apertou alguma coisa e deve ter saído. Vamos ver se ela volta aqui. Quando ela foi abrir a câmera, eu acho que. Oi, o que que você quer? O que que é? Ô, Vem. voltou! Voltei. Acho que você foi Eu não abrir. estou vendo, não, não estou vendo todo mundo. Você está me vendo? Agora tá sem Não, câmera. Ó, eu Não estou conseguindo. tô mandando um convite para você abrir o vídeo. Tá, mande de novo. tem que coisar lá naquele coisazinho para, né? Tá o videozinho dela tá com a setinha assim, fechado. Tá dando para ver, Lili? Mande de novo, Lilian. Ô, Ilana. Foi? Pronto, foi. Ê! Aí, Agora eu tô vendo. como é que eu faço para ficar vendo todo Carmen mundo? também tá Daniel me fechado, né? ensinou Peraí, e eu vamos. me perdi. Você não está A conseguindo de ver Carmen. todos, né? É, tem nada não, vamos assim mesmo. Daqui a pouco eu vou movendo aqui para você poder ver as meninas. De Carmen também tá fechado, né? É, mas pode começar, viu? Boa noite, Pode? Adja. Seja bem-vinda aqui no Boa nosso noite, meio. queridas amigas. Boa É um prazer noite. muito grande estar aqui com vocês hoje, né? Agradeço a Deus a oportunidade de servi-lo junto com vocês. Agradeço a Ilana o convite. E Amém. é sempre muito bom a gente ter a oportunidade de falar de Jesus, né? De falar dos feitos do Senhor. E eu quero me apresentar, né? Meu nome é Adja, sou serva do Deus Altíssimo, sou esposa de Flávio, mãe de Paulo, de Daniel e de Isaac, congrego com as amadas irmãs, né, na ICEA, e estou aqui para falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida durante esse processo que eu venho passando, de 1 ano e 7 meses, mas antes eu queria ler com vocês o Salmo, alguns versículos do Salmo 147, do 1 ao 6, que diz assim: Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém, ele reúne os exilados de Israel. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada um pelo nome. Grande é o nosso soberano, e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Esse salmo assim me chamou bem a atenção, que ele é um hino de louvor, onde se celebra a grandeza do nosso Deus e também
o cuidado dele, né, com a criação e de curar realmente as feridas, né, dos que têm o coração quebrantado. E foi isso que o Senhor fez na minha vida através dessa enfermidade, né, que me trouxe, de fato, quebrantamento para o meu coração. Eu dividi, numa sequência assim de 3 momentos. Não vamos poder, né, dizer tudo, a gente nunca pode contar tudo, porque realmente tudo só Deus sabe, né, o que a gente passa. Mas eu dividi o início de tudo com a doença da minha mãe, depois a situação da minha enfermidade e a restauração, né? O que Deus fez. É, ano passado, abril de 2024. A minha mãe, ela, primeiro assim, falar um pouquinho dela, né, para que vocês entendam o contexto. Minha mãe era uma mulher maravilhosa. Assim, foi uma mãe muito boa, foi uma esposa muito dedicada, era uma mulher prendada, costureira, gostava de cozinhar, acolhedora, muito acolhedora. Mas com o passar do tempo e com as dificuldades que ela tinha, muitas, né, emocionais, de muitos traumas, de abuso, de relacionamento que não deu certo, ela carregou muitas feridas que ela não tratou. E durante esse processo, com a idade chegando, né, se aproximando, essas feridas foram ficando maiores. E foi justamente com as pessoas que ela mais amava que ela mais tinha dificuldade de se relacionar. E o processo começou com a separação dos meus pais, né, que nós fomos criados, eu e meu irmão, somos nós dois, e a gente foi criado em um ambiente de muito amor, de muito cuidado, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe, um ambiente muito acolhedor, mas também um ambiente de muita contenda. A mesma intensidade que tinha o amor, que tinha entre eles dois, né? Que tinha o cuidado, que tinha o companheirismo, também tinham as contendas. Então, chegou um ponto que não deu mais para eles continuarem. E nesse término foi onde tudo se intensificou, porque a gente casou e cada um foi ter a sua vida e ela ficou só, foi ficando só, até mesmo por uma opção de convivência mesmo, que era difícil ela conviver com as pessoas que ela mais amava. Então, tudo começou daí, né? Para que vocês entendam um pouquinho o contexto do meu testemunho, do que Deus fez na minha vida. E em abril de 2024, ela sofreu uma queda, ela morava sozinha, por opção, e ela sofreu uma queda e uma vizinha que ela não falava com os vizinhos, né? A gente morou a vida inteira ali, onde ela, na Coabinal, onde ela residia, mas ela não tinha convivência com os vizinhos assim de 40 anos que conviviam juntos, enfim. E uma dessas vizinhas me telefonou avisando que tinha uma pessoa que ela tinha um negócio com ela, né? E a pessoa foi procurar a vizinha porque ela não estava atendendo nem o telefone e nem o portão. Então, quando a vizinha me chamou, porque assim, ela não falava com os vizinhos, mas tudo que acontecia de anormal, os vizinhos me procuravam, né? Porque sabia que os filhos iam lá. Então, ela me procurou nesse intuito de preocupação, porque ela não estava atendendo. Aí, nesse período, eu liguei para meu irmão, aí meu irmão me tranquilizou, porque ela já tinha feito isso, tipo, a gente, ela era muito, sabe, impossível, ela ligava, aí a gente não atendia, aí a gente ligava, tipo, 20, 30 vezes, a gente chegava lá, quando chegava lá, ela, tipo, debochava da cara da gente. Então, ela já tinha feito isso muitas vezes, né, meu irmão? Não se preocupe, não, que ela tá bem, você não sabe, manhã, como é? Só que dentro de mim, assim, dentro de mim, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Aí liguei para meu esposo, ele estava trabalhando. Aí ele disse: "Não se preocupe, quando a gente chegar aí, eu chegar aí, a gente vai lá". Eu tinha uma cópia de todas as chaves dela. Tudo era ela, eu tinha uma cópia, porque mesmo entre idas e vindas
de contenda, de discussões, mas ela sabia que na hora que ela precisasse, eu ia lá, né? Como de fato, quando ele chegou, aí nós fomos, e meu irmão disse: Não, eu vou com você, que meu irmão é um super companheiro. Disse: Não, eu vou com você. Aí, quando a gente chegou lá, chamou, porque mesmo com a chave, eu sempre respeitei o espaço dela, eu não entrava lá sem ela, né, abrir o portão. Aí a gente chamou, estava tudo no escuro, nada. Aí meu irmão disse: Vou pular. Pulou. Quando ele pulou, a janela da sala estava aberta e um mau cheiro vindo de lá, muito forte. E ele conseguiu ver as pernas dela estiradas. Aí foi o desespero, né? Aí ele pulou e eu entrei, meu esposo entrou. E quando chegou lá, ela realmente estava caída no chão, muita urina, ela desorientada. Aí a gente fechou aquele processo, chamou o SAMU, aí o SAMU verificou, estava tudo normal, os sinais vitais, tudo, ela só estava desidratada, porque até então, até hoje, a gente não sabe quantos dias ela passou caída, porque não foi descoberto o que ela tinha, levamos para a UPA, e quando chegou lá na UPA, ela estava bem, estava falando, só que estava um pouco desorientada, as conversas não batiam, não tinha conexão de dia das coisas, e ela não se sentava, não segurava a urina, enfim, estava acamada. Como a situação do meu irmão, na época, eles estavam morando numa casa muito pequena, né? E tinha um filhinho pequeno, e minha cunhada trabalhava. Então, assim, eu disse: não, leve para minha casa, tinha mais espaço, não, só ela não vai ficar. Então, organizamos um quartinho aqui atrás, tem uma suítezinha, a gente organizou. Aí eu trouxe a cama dela, disse: Ó, mãe, a senhora não tem mais condição de morar sozinha. Então, até esse momento, eu estava decidida, no meu coração, eu e os meninos e Flávio, que a gente ia tomar conta dela, até porque esse sempre foi o desejo da gente. A gente sempre teve o desejo dela morar com um dos filhos, mas ela não queria, né? Queria a independência dela. Então, trouxemos ela aqui para casa e foi feita uma força-tarefa. Ela não tomava banho, não sentava, então a gente tinha que colocar na cadeira de roda, tinha que trocar fralda, aí vinha meu irmão, vinha minha cunhada, foi uma força-tarefa de fato mesmo. E ali a gente levou para os médicos, mas não descobrimos o que ela tinha. O médico disse que achava, como porque assim, bem antes dessa queda, a equipe que tomava conta dela, do postinho, né, médico, enfermeiro, agente de saúde, eles nos chamaram para uma reunião, a mim e meu irmão, para que a gente tomasse providência com ela para levar ela para tentar fazer um tratamento psicológico. Só que ela não aceitava. Nada que fosse de psicólogo, psiquiatra, se você falasse, você era o inimigo dela. E como eu falava, eu me tornei uma inimiga dela. Então, tudo que eu fazia, ela achava que era porque eu queria dopar ela, esse tipo de coisa. Então, a gente trouxe ela para cá. Nessa vinda para cá, a gente viu a oportunidade eu estava em contato o tempo todo, tudo que acontecia, né? E ela continuou acamada, mas aí foi melhorando, foi se alimentando, foi dando uns passinhos e foi melhorando, saiu da fralda. Aí, o que foi que o pessoal me orientou? Que eu aproveitasse essa oportunidade e levasse ela ao psiquiatra, para ver se a gente conseguia tratar ela, a questão da convivência. Porque até com a equipe de saúde tinha problema, né? Tinha as desavenças ali. Então, na realidade, já estava todo mundo muito cansado que convivia com ela. Aí levamos ela. Só que eu levei ela dizendo que era a um geriatra, que ela ia. E ela gostou, tudo, mas aí então o médico passou a medicação, como ela nunca tinha feito de fato um tratamento, ela já tinha começado algumas vezes, mas saía. Todas as vezes que começava o confronto, ela desistia, não ia. Dizia, colocava defeito nos psicólogos, enfim. Então a gente, quando começou, né, que ela passou medicação, eu achei por certo chamá-la e conversar com ela e dizer que ela tinha ido realmente para o psiquiatra e que ela ia tomar medicação para que a gente pudesse ajudá-la. Só que aí foi tudo por água abaixo. Ela já estava bem, né? E quando eu falei da medicação, aconteceram muitas coisas. Eu estou resumindo, fazendo um resumão.
Mas eram dias, foram 3 meses. Eu acho assim que os mais difíceis da minha vida, da nossa vida, meu irmão, da nossa família, porque era muito pesado. Então ela não aceitou e começou as reclamações. Para resumir, ela disse: quero voltar para minha casa. A gente não tinha condição de tratar, né? A gente não podia medicar a pulso, porque ela então estava lúcida, e tudo que a gente fizesse que fosse contra a vontade dela era errado, né? Como de fato a gente nunca fez por causa disso. Então ela voltou para a casa dela, né? Voltou para a casa dela e tudo, eu fazia um relatório, o serviço social sabia tudo o que acontecia. Quando foi para ela voltar, a assistente social disse que eu não podia deixar ela aqui na minha casa contra a vontade dela, que ela era até então, mesmo com os problemas que ela tinha, ela era lúcida e ela tinha uma casa. Então a gente não podia trancar ela aqui. Aí deixamos ela lá e fizemos todo um cronograma para dar assistência a ela, né? Eu levava, fazia comida, o meu irmão ia alguns dias na semana, no final de semana, limpar a casa. Eu pegava as folgas de Flávio, nesse tempo ele trabalhava dia sim, dia não. Então, dia sim, dia não, ia lá, cuidava da casa, levava comida, trazia roupa, enfim, uma força-tarefa de novo. Só que quando ela chegou lá, no segundo dia que ela chegou lá, eu só cheguei aí 2 vezes, foi. Fui lá, deixei a comida dela, vim para fazer minha unha, meu esposo me deixou. Quando me deixou lá, em seguida ele ligando para mim, eu achando estranho aquela insistência de Flávio ligando para mim. Aí ele tinha dito que a Polícia Civil estava aqui em casa, porque ela nos denunciou de cárcere privado. Foi. Ela fez a denúncia que ela era mantida em cárcere privado e disse muita coisa, enfim. Nesse dia, eu acho que foi assim o ápice do meu estresse, né? E tiveram outras situações também, né? A separação do meu filho, tudo nesse período. Mas realmente o que mais me abalava emocionalmente era essa tensão, esse estresse, dessas coisas que ela fazia. Então, fiquei muito nervosa e tudo. Resumindo, quando foi menos de um mês desse acontecimento, menos de um mês. Aí pronto, aí eu não fui mais lá, porque eu tive a orientação que eu não podia estar indo lá. No caso, ela tinha me denunciado, então eu não podia estar indo lá na casa de uma pessoa que tinha uma denúncia contra mim. Então, assim, e o medo, o pânico que eu fiquei. Então, eu, tipo, tô lá e de repente ela diz que eu fiz alguma coisa. Como é que eu vou provar? Como é que a gente vai provar? Só eu, ela e meu esposo. Não tinha como. Então, me afastei, né? Nesse período, eu amanheci um dia com a dor e fiquei muito ruim. E durante esse período, desses meses que ela estava aqui, qualquer estresse que tinha, pronto, ela vinha e tinha um problema, né? Ela criava uma situação e meu irmão ficava nervoso, aquela coisa agitava, era uma agitação, aí me dava uma dor de barriga, uma dor de barriga. Aí eu passava dias com aquela dor de barriga, só que eu só associava e que de fato era o estresse, mas assim, emocional, né? Eu digo, não, acho que isso é emocional porque não tem condição, não tem nada, não tem nada. Então, depois desse episódio, eu passei, estava um dia em casa, um dia normal, né? Meu esposo chegou do trabalho, era um dia de folga, e eu estava com a dor no braço. Eu lembro que eu estava com a dor no meu braço esquerdo, e eu já tinha, né, esse histórico de tendinite, bursite, essas coisas. Aí eu amanheci o dia como se quisesse me dar dor de barriga, mas não era dor de barriga. Tomei um remedinho caseiro, fomos para a consulta, eu fiz a consulta, aí marcamos no mesmo dia, como ele estava de folga, a gente sempre organizou todas as coisas para aquele momento que ele estava de folga. Aí marcamos para uma fisioterapia. Só que quando cheguei em casa, a gente lanchou, né? Eram umas 10 e pouco, e eu senti uma vontade de ir ao banheiro, senti uma dor, mas uma dor tão forte no pé da minha barriga. Eu sentia como se fosse no meu ovário esquerdo.
Aí fui ao banheiro, aí já comecei, já voltei do banheiro, já gritei por ele, né, que a dor já estava muito forte. Aí ele me deu simeticona, eu pego simeticona, pegue Buscopan, tomei, e nada de passar. Mesmo assim, fui para fisioterapia. Quando a gente volta da fisioterapia, eu lembro muito desses momentos porque foram bem marcantes. O meu filho do meio, Daniel, ele estava querendo uma consulta para o dentista. E eu estava marcando, tentando marcar a consulta. Eu lembro que teve uma hora que a dor foi tão forte que eu disse, não estou aguentando, daqui a pouco eu marco, porque está muito forte a dor. E eles, o que foi, mãe? O que foi? Perguntando. E eu já estava com angústia, mas eu sentia uma angústia. Eu sentia, eu tinha uma sensação de morte mesmo. Eu lembro que eu cheguei em casa, aí eu me deitei e comecei a chorar. Eu disse, Flávio, eu estou com a sensação de morte, que eu vou morrer. Aí ele disse: não, é o estresse, né? Toda essa situação que você passou, esses 3 meses foram muito puxados. E eu emocional, juntou com sua mãe, a separação de nosso filho e tudo. Enfim, mas era aquela angústia. Além da dor que eu sentia como se eu fosse morrer, de fato. Só que eu não entendia o que era aquilo. Enfim, resumindo, quando foi à tarde piorou muito. Eu sou bem resistente à dor. Mas eu não aguentei mais, nós fomos para o hospital. Até o balançar do carro doía. Tudo doía, tudo doía. Aí chegou lá, foi né, de 5 horas até meia-noite, foi todo aquele processo, dá remédio, espera se passa, vai para onde, faz o exame, até que chegou no ponto que eu fui fazer um exame de imagem e lá detectaram que tinha um líquido. Ninguém sabia o que era. Aí o médico disse, ó, é cirurgia. Eu até um dia desses meninos estavam brincando comigo, que eu disse, ai, gente, eu não quero não. Aí eu acho que foi Daniel que disse, mãe, não é querer não. Você vai ter que se operar, não é que você queira. Aí ele foi bem claro, ele explicou que se fosse no estômago, como eu estava tomando o anti-inflamatório para o braço, para a dor, poderia ter sido uma úlcera. Ele disse, se for uma úlcera, a gente faz o por vídeo e repara direitinho super rápido. Agora, se não for, se for outra coisa, a gente vai ter que abrir e provavelmente colocar uma bolsa. Gente, eu não sabia. Eu só queria uma coisa, me ver livre daquela dor. Não sabia o que era essa bolsa. Eu não tinha noção do que era essa bolsa. Enfim, fui para a cirurgia, né? E lá aconteceu algo muito interessante, porque eu lembro que eu cheguei, na hora que eu cheguei, era um clima, eu não sabia de fato, né, o que eu tinha, mas eu sabia que era algo muito grave, porque era um silêncio, era uma concentração grande, tipo, ninguém falava nada, ninguém dizia nada. E eu lembro que eu entrei naquele centro cirúrgico e aquele lugar frio, era um lugar tão frio. E eu lembro que eu disse, quando me deitei, quis me dar como se fosse assim um desespero, disse assim, eu vou sair daqui, eu não vou ficar aqui. Que eu olhei que não tinha ninguém, não tinha ninguém, não tinha ninguém meu ali. E eu lembro que eu olhei assim para o teto e, de repente, eu disse ao Senhor, ai, Senhor, eu quero sentir de novo aquilo, aquela paz. Minhas irmãs, foi uma paz, mas foi uma paz que invadiu a minha alma, uma paz. Que eu Glória. sinto até hoje, assim, a sensação que aquela paz me invadiu de uma forma que a única coisa que eu fiz foi entregar minha vida ao Senhor. E eu tinha absoluta certeza que eu estava na mão dele, que ia ser o que ele quisesse na minha vida. E ali eu adormeci. Quando eu acordei, ainda no centro cirúrgico, né? Já estava me acordando. E foi tudo muito tranquilo, graças a Deus, não teve nenhuma intercorrência, nada. E eu nem precisei ir para a UTI, que antes eu até perguntei, eu vou para a UTI? A moça disse, talvez não, talvez nem precise, você não vai não, mas é porque tem que ter, tal, que eu vi eles lá, uma questão com a UTI, que tinha que ter UTI, tinha que ter, só que depois foi que eu vim compreender, porque foi a gravidade do problema, né? Enfim, o meu intestino rompeu, e eu tinha uma diverticulite que não sabia que tinha,
e esses divertículos inflamaram, eles estavam cheios de pus, de sangue, e eles estouraram fezes, e ali tiveram que me abrir, tiveram que tirar todos os meus órgãos, que eu vim saber disso depois, fazer uma lavagem, todos os meus órgãos, colocar de novo, tirar o pedaço do intestino que rompeu, e colocou a bolsinha, né, de colostomia, que é o meu intestino, uma alça, que eles chamam de alça, é grudada na minha barriga, costurada, e por ali saem as fezes na minha barriga. Eu uso a bolsinha para, né, pegar esse material. E eu lembro que quando eu acordei, que eu já estava lá na sala de recuperação, que eu coloquei a mão, o meu sentimento, eu até falei isso para a Ilana essa semana, foi de gratidão. Eu só sabia agradecer. Primeiro, eu disse, Senhor, muito obrigada, porque eu não estou com aquela dor. Porque era uma dor, mas era uma dor tão grande que eu nunca senti uma dor daquela em toda a minha vida. Muito grande. E ali eu só sabia agradecer a Deus, porque eu estava viva, tinha voltado, né, que o Senhor me trouxe de volta. E eu não estava sentindo aquela dor. Então, assim, o meu sentimento foi só de gratidão. E fui para o quarto e foi uma recuperação muito difícil, muito dolorosa, muito, muito mesmo. A primeira vez que. Isso aí aconteceram muitos milagres. Eu não estava andando com a dor que deu lá na minha perna. E Deus me deu uma força assim grande naquele lugar. O Senhor usou meu marido com. Estava ouvindo um hino. E ali eu fiz uma oração de desespero, mas eu não conseguia abrir a minha boca, foi só choro. Mas ali, daquele momento, eu sei que Deus me deu uma força que eu não tinha, porque eu estava tão sofrida que eu não tinha mais força, era uma dor tão grande que eu não tinha como fazer nada. E dali eu andei, naquele mesmo dia eu tive alta. Então, foi uma sequência de milagres. A previsão era de passar alguns dias, passei só 4 dias. Então, assim, a recuperação foi muito difícil, porque não é fácil a gente estar numa condição dessa, né, de ter uma bolsa de colostomia, enfim, tantas coisas que a gente vai aprender, que a gente vai descobrir no processo e vai passar, mas passou, né, a fase difícil. E nesse meio termo, eu estava muito magoada com a minha mãe, muito ferida, muito ferida. Porque assim, ela já tinha me ferido muitas vezes. E meu irmão, minha cunhada, todos nós, né, que estávamos ali próximos a ela. E eu estava muito ferida, muito mesmo. Eu já tinha tomado a decisão que eu não ia mais querer ela perto de mim, porque ela só me causava mal. E dessa vez, ninguém queria ela perto de mim, de fato, porque foi um mal físico muito grande, né? Que o meu organismo, de fato, ele não suportou. Então, assim, todo mundo me protegeu dela, da situação, e ninguém queria mais mesmo. E não foi só eu, ninguém mais queria na aproximação com ela. Nesse período, minha tia levou ela para lá, para o interior, que ela terminou comprando uma casa lá e ficando lá. E eu estava lembrando hoje desse detalhe para falar para vocês, que era tão forte que minha tia falava comigo e às vezes ela estava lá, os problemas já com elas lá começando, e minha tia mandava um áudio e eu disse: não mande áudio, porque eu não consigo ouvir a voz dela. Era de uma maneira que quando eu ouvia, eu associei totalmente a voz dela a tudo que eu tinha passado. Então eu não. Menina, era uma dor, era uma angústia, parecia que a dor vinha na lembrança, eu não queria, não queria nem ouvir a voz dela. E assim, eu fiquei muito magoada. Só que esses dias eu achei algo tão lindo, já faz uns dias que eu ouvi de um pregador falando assim que o que a pessoa faz com a gente não dá o direito da gente pecar, né? É bem louco isso. Mas eu me achava realmente no direito de não querer mais saber dela, de não querer mais contato com ela, porque então ela me fez muito mal. Então, na minha cabeça, eu não estava errada, porque eu tinha procurado honrá-la de todas as formas. Quem me conhece, conviveu comigo, com meu irmão, com a nossa família, sabe.
os amigos, todo mundo, que a gente sempre tentou de tudo para estar junto dela, a gente sempre tentou de tudo para cuidar dela. Então, eu estar naquela situação, eu associava unicamente a ela. Embora eu tivesse tido outros momentos de estresse, mas o que ela fez foi tão grave que eu associava realmente a ela, e eu não queria mesmo. Então, eu me achava no direito, é aí que eu digo, né, que Deus é pedagógico, que Deus usou essa enfermidade para isso. Só que aí as coisas foram mudando no meu coração e eu não acreditava que estava mudando, sabe? Tinha hora que eu dizia assim, não, não acredito, não, eu não tenho como. Pessoas próximas a mim diziam assim, não, você não tem a menor condição de ver uma amiga minha da Dinamarca e ela veio me visitar, ela me viu naquele estado, né? E é amiga de infância, a gente foi criado junto. O mesmo tempo que a minha mãe tem na casa, lá a mãe dela também tem. E ela olhou para mim e disse assim, Adinha, que o meu apelido é Adinha, ela disse, eu não acredito que você um dia vai voltar a falar com sua mãe. Porque se você fizer isso, tenha certeza que eu nunca mais falo com você. De tipo assim, de tão forte que eram as coisas e que eles sabiam, né? E eu disse, não, não quero nada, se eu lhe conheço. Eu lhe conheço, assim, não, jamais, nem se preocupe, eu nem se preocupe. E as coisas foram mudando, né? Foram mudando dentro do meu coração. E foi o trabalhar de Deus, foi assim, Deus foi agindo e foi me dando saudade dela. Que até, só um minutinho, Flávio, vai ali, por favor, que até eu não entendia como isso acontecia, porque eu não me reconhecia. De fato, eu dizia assim, como pode, meu Deus do céu, eu ter passado tanta coisa com ela. Gente, tô aqui ligando pro meu esposo para ele atender meu filho, que chegou ali fora, só um minutinho. Ter passado tanta coisa com ela e estar atrás dela, né? De sentir saudade. Eu não entendia. Eu dizia, meu Deus, eu não quero sentir saudade de uma pessoa que me magoou tanto, que me feriu tanto. Só que nesse período, ela começou a mandar mensagem para os meninos e me desconcentrei. Só um minutinho. Não se preocupe, viu, Gabi? Ao vivo é assim mesmo. É, Mas se você precisar falar com ele, a gente espera um pouquinho. Fica tranquila. deixa eu abrir aqui para ele, só um minutinho. Fica tranquila. Lilian, você está conseguindo ver todas as imagens? Porque eu mudei agora um pouquinho a disposição das imagens, dos vídeos da gente. Você consegue ver nós quatro? Voltei. Pronto. Adja, você está conseguindo ver a gente? Não. Não mesmo. Até mudei aqui para ver se. Lília, tá? Tô, sim. Isaac, por favor, como é que coloca aqui para ver? Para eu ficar vendo elas. Aqui no momento eu vejo, tô vendo Adja, né? Tô vendo uma, de vez em quando uma, depois a outra. Pronto, estou vendo agora. Oh, coisa E boa! Carmen não aparece, eu acho que Foi ela tá Isaac, sem, viu? né? Foi Isaac que chegou. Ah, Eita! Então, meninas, voltando, né? Justamente com ele. O povo do interior tem um ditado que diz: quando a história é verdadeira, o santo aparece, né? Pronto, o santo chegou bem na hora que eu ia falar nele. Que ela começou a mandar mensagem, né? Mandava para todos, mas principalmente para ele. E ele dizia, mãe, a vovó quer falar com a senhora, a vovó quer falar com a senhora. Eu disse, não, pelo amor de Deus. Aí todo mundo, pelo amor de Deus, homem, pelo amor de Deus. Isso, nesse período, ela vendeu a casa aqui que ela tinha, comprou uma casa lá. Enfim, para resumir a história, voltei a falar com ela me procurou. E assim, quando eu voltei a falar com ela, parecia que ela nunca tinha feito nada. Eu não vou dizer assim que ela tinha feito nada. Parecia que a gente nunca tinha vivido o que a gente viveu, né? Porque é claro que numa relação não tem só um erro, né? A gente também errou muito porque, enfim, era difícil para todo mundo lidar com aquela situação e lidar com ela. E eu voltei a falar com ela e assim,
um amor que, meu Deus, eu não sei. Até hoje eu não sei que amor é esse. Eu lembro que eu dizia, não, vou deixar isso para o final. Então, assim, era um amor, sabe? Era um cuidado e cuidando dela e já os problemas lá acontecendo, com, né, com os familiares lá, muita coisa parecida com o que acontecia aqui, acontecia lá, só que lá numa proporção diferente, porque como eram irmãs, elas não agiam como a gente agia, porque por mais que fosse difícil, mas a gente tinha aquela questão do temor, de honrar, e lá como era irmã com irmã, era de igual para igual, né? A pancada que vinha voltava na mesma intensidade. Então, assim, estavam já tendo muitos conflitos lá com ela, enfim. E chegou num ponto que ela sabia que eu ia fazer a cirurgia, que ela não queria mais morar lá. E eu já estava tão, já estávamos tão assim, mãe e filha de verdade, que eu já tinha dito a ela, eu vou me operar e quando ficar boa, lhe trago para cá, para morar perto de mim. E esse tinha sido combinado. Até então, esse combinado que ninguém sabia, só eu e ela, porque eu estava até com medo de dizer a quem estava próximo de mim, né? A marido, filha, meu irmão, que eu tinha tido esse combinado com ela, porque ninguém ia dizer, não, pelo amor de Deus, mas deixa ela lá. O povo falava comigo e dizia assim, tá bom, mas deixa ela no cantinho dela, mas eu não queria, eu queria cuidar dela de novo, porque esse sempre foi o meu desejo. Então, quando eu vi a oportunidade disso acontecer, dentro do meu coração só tinha amor, né? E no dela também. Só que a maneira que ela amava, devido a tantas coisas que ela passou, ela não sabia, né? Então tinha momentos que misturava ali tudo, enfim. E quando ela me procurou, o sentimento que eu tive foi aí que entrou, né? A questão da enfermidade. O sentimento que eu tive quando ela me procurou foi assim, eu ficava pensando, eu dizia, meu Deus, quando os meninos diziam, né, mãe, a vovó quer falar com você e tal, eu dizia, meu Deus, eu tão pecadora, tão cheia de falha, de defeito, de tudo, o Senhor me deu uma chance, né? O Senhor restaurou a minha vida. Aí, nesse período, comecei a ver na internet, entrei nos grupos, né? Aí começava a ver na internet, a pessoa tinha ido, aí morria na cirurgia, morria de infecção. Aí eu comecei a ver, aí eu dizia, meu Deus, aí um dia eu conversando com uma pessoa, aí disse quanto tinha chegado meu PCR, se eu não me engano. A pessoa já ficou assim, disse, meu Deus do céu. Tipo assim, estava à beira de uma infecção generalizada, e eu disse, meu Deus, e Deus me salvou, e Deus me libertou, e como que eu não vou perdoar a minha mãe, entendeu? Foi o trabalhar de Deus, eu disse a Flávio, antes de acontecer, né, o desfecho que aconteceu, eu tinha dito, Flávio, eu não sei como estaria o meu coração se eu não tivesse ficado assim, porque eu acho que eu não tinha perdoado ela. Eu acho que eu não tinha, porque a dor me fez repensar muita coisa, sabe? A dor e a grandeza, a misericórdia de Deus, que eu me vi assim, quem sou eu para não perdoar ela? Eu me vi assim, eu disse, meu Deus, se Deus me curou, se Deus me salvou, né? Me livrou do laço da morte, que eu andei pelo vale da sombra da morte, literalmente. E como é que eu não vou perdoar minha mãe? Tipo assim, eu me via sem saída, sabe? Diante de uma grandeza que Deus tinha feito comigo, para com a minha vida. E realmente, irmãs, foi um perdão verdadeiro. Verdadeiro, que ela foi assim, o meu bebê. Ela adoeceu lá, né? E lá ela ficou doente, parecido com o que ela teve aqui, mas assim, não foi o que levou ela para a morte, né? Assim, através da situação. Em 15 dias ela adoeceu e morreu. Foi muito rápido, 15 dias. Mas ela ficou parecido com o que ela estava aqui. Então a gente não achava que ela fosse minha tia era da área da saúde, foi quem tomou conta dela, que deu assistência, e ela não queria mais ficar lá, ela queria vir para um abrigo, ela queria vir para qualquer lugar, até eu me recuperar, para
cuidar dela, porque até então a minha cirurgia estava marcada para dezembro, isso foi em novembro. Então, eu não tinha como trazer ela para cá, para cuidar dela. Meu irmão não tinha condição de ficar com ela. E eu não tinha como cuidar dela porque eu ia me operar. Minha cirurgia estava marcada para dezembro. E aí eu dizia, mãe, eu não tenho como lhe levar. Ela disse, não, não me leve para um cantinho, você me deixa lá. Quando você ficar boa, aí você me leva perto de você. Pronto, esse foi o nosso combinado. E realmente fui atrás, a gente foi atrás, né, numa casa de repouso muito boa para ela, tudo. Acertamos tudo, tudo, ficou tudo certo. Ela muito feliz, ela estava muito feliz, porque ia sair de lá, porque ela não queria mais estar perto da minha tia, das pessoas lá, queria estar perto da gente. E ela estava muito feliz de verdade. E a gente organizou tudo, essa visita do pessoal, dos médicos lá, eles iam na terça-feira de manhã lá, e quando foi no domingo de manhã, durante o dia, a gente colocou uma cuidadora que ficava com ela. E à noite, eu ficava monitorando ela com a câmera. Então, fazia basicamente uns 15 dias que eu não dormia direito, porque eu passava a noite toda olhando ela. Coloquei todos os alarmes, quando ela se mexia, eu olhava. Se ela precisasse de alguma coisa, eu chamava minha tia, ligava para minha tia, que elas moravam vizinha, minha tia vinha. E assim foram esses 15 dias, até que um dia ela dormiu. Eu lembro que eu olhei ela de madrugada, eu dava um zoom assim no celular para ver, ela estava respirando. Aí eu acho que num cochilo que eu dei, quando foi 5 horas da manhã, eu acordei. Nesse dia, Flávio estava trabalhando, estava fazendo café para quando a gente chegar, ele ir para a escola bíblica, né? A gente ir para a EBD. E eu estava olhando, coloquei o celular e fiquei olhando a cuidadora, que chegava às 5 horas da manhã, a cuidadora chegava lá. Fiquei olhando a cuidadora, olhar ela, né? Eu disse as coisas estranhas que ela sempre mexia. Ela tinha agonia de cobrir, dos pés ficar cobertos, e os pés dela estavam cobertos. E eu já estava com aquela coisa assim, eu digo, meu Deus, por que é que os pés dela estão tá cobertos? Com pena de chamar ela, porque ela estava dormindo, né? Eu disse, eu chamar, vou acordar. Vou deixar a menina ver. Aí, quando eu, tudo isso olhando pela câmera, né? Quando eu cheguei, a menina olhou e já saiu correndo. Na hora que a menina saiu correndo, eu sabia que ela tinha, né? E ali ela foi, mas eu até disse, meu Deus, que coisa, né? Porque foram os melhores 6 meses, 6, 7 meses da nossa vida de convivência. Minha, dela, do meu irmão. Assim, era uma cumplicidade grande, era um amor grande. Tudo que a gente queria viver, parece assim que a gente viveu. A sensação que eu tenho é que a gente viveu anos, muitos anos, nesses 6 meses, sabe? Essa sensação que eu tenho dentro de mim. E ela partiu, e assim, é aí que eu vou falar o que eu falava, né? Eu lembro que eu presenciei algumas amigas que perderam as mães. E eu lembro que eu dizia assim, eu vi o sofrimento. Teve numa época dessa que eu estava muito magoada, que eu pensei assim, meu Deus, eu acho que quando eu perder manhinha, eu acho que eu vou sofrer, mas eu acho que eu vou ter um alívio. Não é possível, eu acho que eu não vou ficar desse jeito, não. Eu pensava, né, dentro de mim. Mas, meu Deus, que dor, viu? Que como foi tudo diferente, como é tudo diferente. E assim, eu sei que Deus preparou essa condição que eu estou hoje. Um dos propósitos, eu tenho certeza que foi esse, de me aproximar da minha mãe, de perdoar de fato minha mãe, porque eu achava dentro de mim que eu não tinha, que eu não tinha. Eu sabia que eu estava magoada, mas eu achava que eu tinha perdoado, sabe? Aquilo que a gente sempre diz assim, eu acho que eu perdoei, não, mas eu não tenho. Eu não tenho, eu tenho mágoa, mas eu perdoei. Só que realmente eu tinha mágoa, eu tinha ferido e não tinha perdoado. E todo esse processo nos levou, né, nesse desfecho que aprova o Senhor levar ela. Nada dos nossos planos se concretizaram, né, que o Senhor tinha outros planos para a vida dela. E levou, mas levou ela em paz. Ela ficou em paz, ela foi em paz, e a gente ficou em paz, né? E eu digo assim, Deus é muito perfeito, porque
tudo foi trabalhar de Deus. Eu não consigo imaginar de outra forma como eu estaria, como teria sido. E é isso, minhas irmãs. E agora eu estou me preparando, né, dia 23 para fazer a reversão do intestino, para colocar tudo no lugar. E o meu testemunho é que Jesus é bom, que Deus sara as feridas, né, como ele disse aqui no Salmo, as feridas do coração quebrantado, mas para ele sarar, é possível sim a gente vencer as dores, a gente vencer as mágoas, a gente perdoar verdadeiramente, mas a gente só pode fazer isso quando nosso coração está quebrantado. E muitas vezes tem gente que não entende, né? Tem gente que diz assim: ah, mas por que ter que passar? Por que você. Não, isso foi bom? Não, não é bom. Não é bom ter feito uma cirurgia, não é bom estar com a colostomia, não é bom. Não é bom saber que eu vou enfrentar outro processo cirúrgico, né? Irmã Lília enfrentou muitas coisas, sabe que não é bom, né, irmã? Não é fácil. Verdade. Mas muitas vezes é preciso, porque Deus é pedagógico, ele sabe como tratar cada um de nós, né? E assim, eu tenho que parar, Deus tem que me parar de alguma forma. Se eu vou parar, vou ter que parar. E me parou, de fato, assim, né? E me fez pensar, porque a dor, quem nunca passou pelo leito de dor, não, talvez não entenda o que eu vou falar, mas a dor, ela muda muita coisa na gente, não é, Lilian? Ela muda Verdade. muita coisa na gente. Muda A dor mesmo. física, ela muda. Quando a gente passa por um processo de enfermidade, a gente vê coisas que antes a gente não via, né? Parece que o nosso coração, né, Lília, fica, Com fica certeza. sensível à dor do outro, a gente sente a dor do outro, a gente compreende, a gente releva, então, assim, eu tenho que passar. Tanto que muitas vezes eu lembro que quando eu comecei a ver, também nem sei se eu já disse isso a Ilana, que eu já conversei tanta coisa com a Ilana, com a irmã Lília também, que eu comecei a ver nos grupos, né? As pessoas dizendo, eu tive romper, eu tive diverticulite, tive isso, tive aquilo. Aí eu ia no privado da pessoa, né? Me identificava, falava e dizia assim, você colocou a bolsa? A pessoa dizia, não, graças a Deus não precisou de colocar tal. Aí quando foi um dia, eu nesses comentários, né, vendo, eu parei e disse assim, Jesus, ó Senhor, por que foi que eu tive que colocar? Tanta gente fez, não colocou. Aí Deus falou ao meu coração, né? Que era o meu processo, era meu, tinha que ser assim. Então, desde aquele dia, não perguntei mais nada, não questionei mais nada, entendi que é o meu processo. Cada um tem um processo, né? E existem pessoas que nunca vão passar, nunca vão ter um câncer, né? Nunca vão usar uma bolsa de colostomia. Existem pessoas que nunca vão passar, mas existem outras que vão passar porque Deus quer ser glorificado através daquele processo, né? E eu sei que Deus está sendo glorificado porque o maior milagre foi no meu coração, né? O maior milagre foi isso. Que eu vejo nesse processo, tem muitos outros milagres, e eu creio que com a permissão dele eu ainda irei contar aqui novamente o outro milagre, né? Outra parte do processo, em nome de Jesus, se ele permitir. Mas o maior milagre de todo esse processo para mim foi eu ter conseguido perdoar minha mãe, sabe? E hoje eu senti saudade. Eu chorar de fato de saudade de alguém que eu amo, que eu sei que foi importante para mim e que eu pude reconhecer, depois também dessa enfermidade, reconhecer o amor dela, né? Que apesar de todas as dificuldades de relacionamento que ela tinha, mas ela amava, né? E eu sei que eu fui amada por ela, eu e meu irmão, sei que nós fomos amados da maneira dela e ela ter partido em paz, assim. Para mim, esse foi o maior milagre. Ainda outros, né? Vão vir, mas assim, o milagre do coração, né? Porque no coração só quem entra é o Senhor. Não existe remédio nem cirurgia que toque, né, no coração do homem. E é isso, amadas. Acho que eu já falei demais, né?
Que nada, dá para continuar ouvindo, vem um monte de perguntas. Eu queria até fazer uma pergunta, Adia. Não sei se Lília, minha sogrinha chegou aí, mãe de Nalva, onde ela também vai vir contar a história dela. Carmen, se vocês quiserem comentar alguma coisa ou fazer uma pergunta, eu queria te fazer uma pergunta, Adia. De fato, Hum, eu já escutei algumas coisas, mas sempre tem alguma coisa a mais, né, que a gente é, vai aprendendo. É, na sua infância, essa questão com a sua mãe existia? Tinha. Não. não, na infância não. Durante a nossa infância, a mim e do meu irmão, ela foi uma mãe, ela sempre foi uma boa mãe, né? Mas durante a infância, ela não tinha, a gente não tinha conflitos, porque ela controlava tudo, né? Nos controlava e assim nós fomos filhos que nunca demos trabalho a ela de nada. Então assim, a gente foi criado naquele sistema dela, né? Obedecendo ela e sempre ela cuidando de nós. Foi uma infância maravilhosa, sabe? Foi uma infância muito boa com meu pai, com minha mãe, com ela, ela tinha cuidado excessivo, tinha muito cuidado, que eu até trouxe, né, que a gente traz muito dos nossos pais na criação dos nossos filhos, essa super proteção. Eu procuro o tempo todo trabalhar isso em mim, mas ela era super protetora, super. Para vocês terem noção, o meu irmão pisou no chão de dentro de casa com 3 anos de idade, porque ela tinha um verdadeiro pânico da gente adoecer. Então, assim, ela era essa mãe, sabe? É essa mãe mesmo, assim, de cuidar de nenhuma. O nosso problema, o nosso problema de relacionamento, de fato, começou quando a gente casou e que a gente foi ter as nossas vidas, né? E que a gente foi viver da maneira que a gente achava que deveria viver e que não era daquela maneira com ela, mais à frente da família, né, da gente. Então, eu acredito que tudo isso, quando ela ficou sozinha, é como se ela tivesse perdido o controle, né? Tipo assim, perdi o controle de todo mundo. E agora eu sou quem? Então ela começou a mudar esse comportamento dela com a gente, sabe? Foi aí na fase adulta mesmo. Interessante. Um outro É, que eu queria enfatizar aqui para as mulheres, para quem for escutar mais tarde, vocês viram quando a Adja fala sobre a ligação, né, entre a dor dela emocional e o que aconteceu no organismo dela. isso, Como você fala, a questão do intestino que rompeu e que isso, você falou assim, quando você havia, você associava aquela dor que você não queria mais sentir, porque isso. uma dor, né? Houve uma dor emocional que a consequência foi no organismo, né? Então a Foi no gente, organismo. como é interessante isso, né? Muitas pessoas É, não entendem essa isso, associação que acontece. isso. Lilian, você quer falar, Lilian? É, realmente, essa questão do emocional é algo bem forte mesmo, né? Assim, às vezes a gente acha que não, mas é Isso, algo bem, digamos, quando a gente não está bem em algum aspecto, isso com certeza ataca, né, o nosso emocional, é isso? é. E às vezes certas coisas que acontecem, né, na nossa vida, influencia muito o nosso emocional, o nosso psicológico. E uma coisa muito importante é a gente conhecer o nosso corpo. Eu hoje, depois desse processo que eu passei, eu entendo todo o nosso corpo, o nosso organismo, ele tem uma fragilidade. Todos nós temos. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem identificar. Eu hoje eu sei que a minha fragilidade, as minhas questões emocionais, tudo em mim afeta o meu intestino. É tão interessante, eu acho isso muito interessante. Eu digo, meu Deus, como Deus é perfeito. Que algumas vezes, porque o intestino, para quem não sabe, né, ele fica exteriorizado
coladinho, costurado na barriga, ali, do lado de fora. Ele é vermelhinho, né? Não pode bater nada, que ele sangra, nada, tem que tocar nele com muito cuidado. Então, às vezes eu tenho um susto. Pronto, se eu tiver um susto de alguma coisa, imediatamente ele retrai todinho. Ele contrai. Mas ele contrai de uma forma que eu sinto na barriga ele entrando. Eu digo, minha gente, que coisa. Então, eu já sei que a fragilidade do meu corpo afeta diretamente o meu intestino. E assim, nem todo mundo vai ser assim, né? Vai ter gente que vai ter uma dor de cabeça, né? Como tem gente que a pressão sobe, vai lá para cima ou vai lá para baixo. Então, assim, em mim é isso. Então, é muito importante que a gente reconheça. E talvez, assim, se eu tivesse, que eu acredito hoje também, eu sei que foi, né? Permissão de Deus que tudo fosse assim. Mas eu demorei muito, eu talvez devido a todos esses processos, era para eu ter procurado uma ajuda, né? Uma ajuda numa terapia para lidar com aqueles sentimentos, porque chegou um ponto que aqueles sentimentos acumularam tanto que eu não consegui mais resolver, né? Não consegui mais lidar com aquilo. Então aquilo meio que ficou guardado e rompeu de fato, estourou no meu organismo, né? Porque é muito forte. Às vezes a gente tem uma falsa impressão que a gente não precisa de terapia. Eu nunca tive isso, não. Sempre achei, né? Que eu precisava, só que eu nunca fui. De fato, eu nunca fui. E é importante a gente saber até onde a gente suporta, porque chega uma hora que realmente o organismo diz, ó, não dá mais, de uma maneira ou de outra vai ter que sair, né? Excelente, excelente Essa colocação. E, inclusive, Ádia, há quem chame, né, na medicina que o intestino é o segundo cérebro, né? é, eu Né? vi isso. E É lá se verdade. tem um processamento das mesmas substâncias que tem no cérebro Isso. e tudo mais. E esse autoconhecimento é muito importante, mas eu lembrei de Malaquias, deixa eu ver aqui, lembrei e fui pesquisar aonde se encontrar. Malaquias é uma perguntinha, tá, Adja, também. Tá. Como foi, olha só, como você poderia, até para muitas mulheres que vão ter acesso, né, ao vídeo, como a fé, né, em Cristo teve influenciou nessa questão? Você já falou, né? Mas eu queria enfatizar aqui. Como a sua fé em Cristo, como o que você via sobre Cristo, né, na sua fé, influenciou principalmente na relação com a sua mãe. A fé foi o relacionamento com Cristo, né? Ele foi a base de tudo, porque a gente só consegue perdoar de fato, né? Verdadeiramente, se a gente tiver o que a gente diz muito, a intimidade, né? A gente tem falado muito esses dias no estudo. Só consegue com a intimidade, com Cristo, com a palavra, e é a fortaleza, porque se não fosse ele, nada disso seria possível, né? Foi essa fé que sempre me manteve, eu digo até assim, sóbria nos momentos que eu queria tomar algumas decisões, dizer algumas coisas. No momento que eu lembrava que eu tinha que honrar, né? Honrar pai e mãe, a palavra, né? A fé, o conhecimento de você saber que você tem, que é um mandamento e que você tem que honrar. Então, todas essas coisas, quando eu tinha muita raiva, porque eu tive muita raiva, me lembrando do livro, viu? Estou lendo. Tive muita, vou já fazer propaganda. Comprem, gente, só comprem, porque é maravilhoso. Mas, assim, eu tive muita raiva de verdade, não vou mentir, não. Teve dias de eu ter muita raiva. E de, assim, de eu realmente dizer assim, Senhor, chegue aqui. E se não for Cristo, a gente é capaz de pecar mesmo contra pai e mãe,
a gente é capaz de desonrar se não for o Senhor, se não for a fé, se não for a base na palavra de verdade, porque é muito difícil você ser humilhado e magoado e dar sempre a outra face. É muito difícil. E nem sempre eu dei, nem sempre eu dei. Mas o que é que acontece? Às vezes que eu não conseguia, eu pedia perdão, né? Depois eu ia para os pés do Senhor, Jesus me ajude, me ensine, me dê paciência, me dê graça. E a fé é tudo. A palavra de Deus, estar perto desse Deus, buscar esse Deus, ele é a receita para tudo na vida da gente. E você falou, verdade, você falou, Adja, eu lembro quando você disse assim, que diante do que Deus tinha feito com você, ai, desculpa, diante daquilo que Deus já tinha feito com você, como você poderia não perdoar? É, Você falou isso. Isso é muita exatamente. fé. É forte porque a gente se sente, que eu me senti assim, tão insignificante. Eu dizia, meu Deus, eu sou tão pecadora, eu sou tão. E Deus teve essa misericórdia comigo, né, de me tirar ali do vale da sombra da morte. E quem sou eu para não perdoar, né? Quem sou eu para não perdoar a minha mãe? Então, assim, Hum. foi demais. É Deus, só Deus, minhas irmãs, faz Inclusive, isso, só poderia Deus. até não perdoá-la e ainda culpá-la, né? Já que, de certa forma, Aham, a situação com ela isso, provocou tudo isso. exatamente. E eu Vamos entendi que foi permissão de cuidado. Deus, porque, Ele é um filme, não sei se você está lembrado, com Máscara. Máscara tinha um cachorro desse. Aquele Carmen? que é o nome do... Irmã Carmen? Não, não, Está fazendo uma acabou. pergunta para a Nádia? eu acho que ela falou com alguém. É, ok. Eu lembrei de Malaquias, capítulo 4 versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, É né? lindo, Maravilha. é Ah, lindo. dá vontade de perguntar mais coisas, passar mais tempo conversando, mas eu creio que vai ter continuação, né? Vai, em nome de Jesus, já ore, viu, gente? Todo Vamos. mundo que está assistindo, já ore, dia 23/4, vou estar lá de novo, sentindo aquela paz que excede todo o Com entendimento, em certeza, com nome de certeza. Jesus. E vamos Amém. lá, e vai vir segunda parte, em nome de Jesus. Em nome de Com Jesus. certeza. Estamos firmes e fortes orando para que Amém, tudo venha dar certo, que já deu certo. O Senhor está no controle amém, de todas as coisas. Amém. amém, Inclusive, amém, amém. Lívia, eu vou pedir para você fazer essa oração pela Ádia, tá certo? E queremos agradecer, viu? Ádia, muito obrigada. Sua vida é uma Eu que bênção. agradeço. Volte Eu que sempre. agradeço, de coração, de verdade. É muito bom falar. Quando ela falou comigo, né? Eu disse, ai meu Deus, na hora daquele frio, que dá aquele frio. Porque pode não parecer, mas eu sou tímida, até eu já disse a ela. Eu disse, meu Deus, mas eu disse, não, eu vou. Tanto que eu disse, vou, eu vou. Eu vou, eu disse, cara, eu vou. Porque, tipo assim, você falar do que Deus faz, né? Porque é tão maravilhoso saber que você tem algo de Deus para falar que ele fez na sua vida. Isso é um privilégio muito grande, né? Então, assim, a gente não pode se calar, a gente tem que, de fato, falar o que Deus fez, a gente tem que falar que a gente, pela misericórdia dele, a gente conseguiu perdoar, a gente conseguiu se libertar dessa dor, porque, gente, viver amargurado é uma dor muito grande. Então, é um milagre de Deus no coração de cada uma de nós quando a gente consegue, né? E fisicamente também, o que Deus fez na minha vida, o milagre, a recuperação, a adaptação. Eu já disse até eram as duas que são mais próximas, sabe, né? Que tem um nome, o nome dela é Lucy, ela é minha amiga, né? Ela não é uma inimiga, ela é minha amiga. Ela é o instrumento que Deus usou para salvar a minha vida. E ela está aqui fazendo o trabalhinho dela que Deus determina que ela faça para que eu viva e que eu chegue até agora, né, nessa cirurgia, esse processo de milagre.
Então, assim, é fácil, não é fácil. É difícil, porque a gente é mulher, né? A gente se olha no espelho, a gente vê o nosso corpo ali transformado, com tanto corte, com tanta coisa, não é fácil. Mas a gente sabe que foi permissão de Deus, né? Então, se é permissão de Deus, não é ruim, né? Porque Deus permitiu. Então, assim, é sobre isso, sabe? Sobre a gratidão. E só fazendo um parênteses, que antes, muito antes de tudo isso acontecer, Deus estava trabalhando no meu coração sobre o contentamento. Eu senti uma vontade de ler coisas sobre, ler livros sobre contentamento. Todo mundo que ia para a Vinac dizia, traga um livro de contentamento. E eu lendo um livro de contentamento. E eu não sabia por que era que eu ia precisar de tanta mensagem, sabe, de contentamento. E realmente eu sou grata a Deus de verdade. Até tem gente que fala, né, assim, graças a Deus vai se livrar disso. Eu fico assim, eu me sinto, não, não é disso, é um milagre de Deus. Ela está aqui porque Deus permitiu e vai, como vai permitir, né? Eu creio em nome de Jesus, de voltar tudo para o lugar. Mas assim, a gente tem que ser grato em cada etapa da nossa vida. O luto é difícil, as dores físicas, elas são difíceis, né? As emocionais são difíceis, mas a gente tem que ter o contentamento de Deus, né? Em Deus. A gente tem que se contentar em Cristo e tem que entender que tudo isso tem um propósito maior, né, na nossa vida. Então, quando a gente entende isso, a gente passa pelas dificuldades de maneira diferente. Amém. Uau! Uau! Glória a Deus, Posso né? falar uma coisa? Carmen, pode falar. Irmã Adja, Oi, querida. eu achei muito profundo, sabe, essa parte que a irmã falou, da questão Sim, de como não perdoar diante de tudo que Deus tinha feito para a irmã. amém. Assim, foi muito bom que a irmã teve essa reflexão, porque eu estava pensando, Deus não é menino, né? Ele sabe porque permite as coisas na vida da gente, né? Isso, E que muitas vezes, se não for, se a pessoa não trilhar aquele caminho, ela não consegue realmente perdoar, ela não se sensibiliza, né? isso. E quando Deus permite as coisas, ele sabe, porque é Eles, como eu falei, né? Eu escutei essa frase semana passada, dizendo que Deus não é menino. Realmente Deus não é menino. Ele sabe exatamente o que faz, como faz e sabe, no tempo que ele faz, né? Para sabe. poder te abençoar, né? Ele Isso, te abençoou. Ainda está isso. acontecendo alguma coisa, mas a irmã logo vai, né? Vai estar bem. Em nome de Mas Jesus. ficou uma grande lição. Deus Foi. abençoou a irmã, abençoou a sua família e está abençoando a gente que está ouvindo a irmã, o seu testemunho, Amém. Amém. né? Essa é a minha Amém. palavra. Amém, irmã Carmen. Amém. Oh, glória. Gente, vocês viram ela quando ela fala, não sei se vocês entenderam, eu acho que deu para entender. O nome da Lucy, é Lucy, né, Ádia? Luci, Lucy, que é o nome da bolsinha a bolsa, né? A bolsa de colostomia, né? Que chama. é, É, Enquanto algumas pessoas rejeitam, né, essa parte da história, inclusive, Adi, eu vou falar só aquela parte que você falou ontem para mim, que também fale. é muito legal, quando ela falou que ela acompanhou muitos vídeos, né, de pessoas que passaram pela Isso, mesma situação, que fizeram cirurgia depois para tirar a bolsa, e que, na maioria, ela não encontrou muita coisa dessas pessoas contando o pós, como se isso, fosse uma parte que elas queriam esquecer, elas só querem saber agora que elas estão sem. E aí isso. ela estava falando que para ela é tão importante o pré, o durante, o pós, porque é o processo com Deus. Isso é É o muito processo. tipo assim, você faz as pazes com aquilo, com aquele processo, quando você tem a capacidade de colocar um nome na sua bolsa. E você vê o quê? Ela fala, ela vê a bolsa não como um objeto de vergonha ou Não, de desconforto, embora haja seus desconfortos, mas é. não é uma coisa para. E sim, algo que lembra a história dela, que é o processo dela com Isso. Deus. Então, Meu gente, milagre, né?
Meu milagre. Uau! Deus faz coisas Deus maravilhosas. faz. Então, muito edificante mesmo. E, bem, mas cada horário a gente tem que parar. Oh! É, Mas a gente ainda vai ter muito o que contar. vai, em nome de E Jesus. agradecer a Deus pela sua vida e muitos testemunhos Eu que ainda. agradeço pela oportunidade, pelo amor de vocês comigo, né? Agora, essas mais novas, que eu conheci já a sua sogra, né? Naquele dia na igreja, agora a Carmen. E que assim, que vocês orem por mim, viu, gente? Eu quero esse exército orando por mim, em nome de Jesus. É dia 23 de abril, né? 23 de É, abril. dia 23. Amém. Está em oração. Carmen é a amiga favorita dela, inclusive. Glória a Deus. Uma Carmen é uma bênção. Abre aí, Carmen, para ela ver sua beleza. Não é? Minha sogrinha também Onde está que aqui. Cadê? Bem, cadê você? Cadê minha sogra? Bem, minhas queridas, a gente então vai encerrar. A irmã Lilian vai fazer a oração. Nós não podemos esquecer do nosso objetivo também de estar intercedendo pelas mulheres, né? Por vários temas. E que Deus tem colocado muito no nosso coração são as mulheres que estão debaixo da lei da Sharia, né? Mulheres que não têm Sim. direito de nem mostrar o cabelo, né? Essa semana a gente teve orando pela menina, esqueci o nome dela, mas eu sei que o sobrenome é Castilho, uma menina que acabou fazendo a eutanásia, né? A gente pediu a Deus que ela pudesse não fazer, mas eu não sei se vocês ouviram falar, uma menina na Espanha, foi na Espanha, Que que ela sofreu um sofreu estupro coletivo. isso, Sim, eu vi sim. Eu também, eu Muito vi. triste. né? Ela se jogou do quinto andar, mas não morreu, mas ficou em depressão e pediu, né, para fazer eutanásia e o Estado, ao invés de punir, né, os agressores, ficou dando Liberdade, né? se matar, né? A gente intercedeu, mas infelizmente no dia marcado, que foi o dia 26, o último, ela infelizmente se foi. Então, nós oramos pelas mulheres que sofrem, e às vezes a gente não tem nem conhecimento, né? A gente sabe que está acontecendo com mulheres aí nos países islâmicos, mas talvez bem perto de nós, né? Existam mulheres e homens, crianças, então que o Senhor esteja operando. Lília, eu vou pedir para você fazer essa oração e apresentando também a vida da Adja e a cirurgia do dia 23, tá certo? Amém. É, Alguém tem mais certo. alguma oração rapidinho? Carmen, Edinalva. eu queria pedir que as irmãs estivessem orando pelo meu filho. Ele está desempregado, para que Deus abra uma porta de emprego para ele, né? Tem duas crianças pequenas, está precisando desse emprego. Ok. É. Oremos. Santo maravilhoso Pai, em tua presença, ó Deus, queremos te agradecer, Pai amado, por mais um dia, Senhor, por mais uma noite, ó Deus, que o Senhor nos concede, ó Pai. Santo e maravilhoso Deus, só temos que te agradecer, Pai, por cada dia, Pai, que o Senhor tem nos sustentado, Deus. Por cada dia, Pai amado, que o Senhor tem sustentado a nossa casa, a nossa família, Deus. Que o Senhor tem suprido, Senhor, as nossas necessidades, Deus. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, Deus. Por cada dia que o Senhor tem colocado de pé, Pai. Por cada dia, Pai, que nós despertamos, Deus amado. Ó Santo e maravilhoso Pai, estamos aqui diante de Ti, Pai, para te apresentar, Pai, cada mulher aqui, Pai, no grupo, Senhor, cada família representada, Deus, em nome de Jesus, Pai. Santo e maravilhoso. Vem, Deus, a cada dia nos fortalecer, Pai. A cada dia dar-nos sabedoria, Senhor, para que possamos, Deus, enfrentar cada desafio, Deus. Porque sabemos, Pai, que contigo seremos mais que vencedores, Pai.
Ó Deus amado, nos ensina a cada dia a andar nos teus caminhos, Senhor. Ó Pai, venha cada dia, Deus, mortificar a nossa carne, Deus. Que venhamos, Deus amado, ser exemplos, Senhor, para outros, meu Pai. Que venhamos passar a tua palavra, Deus, assim como o Senhor falou, Pai. E pregai o evangelho a toda criatura, Deus. Santo e maravilhoso Pai, eu entrego aqui cada mulher, Senhor. Ó Pai, vem, Pai amado, tomar nossas vidas em tuas mãos, a nossa saúde, Deus. Apresento a irmã Ádia, Senhor, a sua família, Deus. Pai Santo e maravilhoso, que o Senhor esteja sempre, Deus, no controle, na direção, Pai, da vida dela, da vida dos seus familiares, da sua família, Pai, dos seus filhos, do seu esposo, Deus. Ó, Pai, vem em nome de Jesus, Pai. Ter com ela, Pai, nesse dia, Senhor, 23, que é o dia que ela vai, Senhor, fazer a cirurgia, Deus. Vem, Deus santo e maravilhoso, usa aqueles médicos, Deus, que tudo, Senhor, venha a ser perfeito, Pai, que tudo venha a estar conforme o teu querer e a tua vontade, Deus, porque sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Pai santo e maravilhoso. Eu quero entregar também em tuas mãos, Pai, o filho da irmã Carmen, Deus. Vem, Deus, abrir porta de emprego, Pai, para esse rapaz, Deus. Eu sei que o Senhor, Pai, irá suprir as necessidades dele, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai Santo e maravilhoso. Eu também quero entregar a Ti, Senhor. Mulheres, meu Pai, que sofrem, meu Deus, perseguições, torturas, Pai. Pai, vem em nome de Jesus, Deus. Vem ter com elas, Pai. Tem misericórdia, Pai, desse povo, dessa nação, dessas mulheres, Deus, que são tão perseguidas, meu Deus, que sofrem tantas torturas, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai, entrego tudo em tuas mãos, Pai. Porque sei que o Senhor, Pai, pode todas as coisas, Deus. Porque sei, Pai, que o Senhor, Deus do impossível, Pai. Continua conosco, meu Deus amado, nos livrando, Pai, de todo mal, Senhor. Desde já, Pai, eu te oro e te agradeço, Pai, por tudo. Amém. No nome do seu filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Que maravilha! Bem, minhas queridas, vamos encerrando com um coração quentinho de tantas bênçãos, desse testemunho maravilhoso, desse amor de Deus por nós. Deus abençoe Verdade. uma. Ei, a virou Queria para lá. tirar uma foto. Eu queria tirar uma foto. Tira uma foto, Vou tirar agora. Ilana. Aí eu falei, ué, Eu tirei um filme aqui. a mesa. Ai, meu Vamos, Deus, sempre a muita gente tira foto, história. né, Helena? São os bastidores, esquece, são foram os bastidores. Então, pronto. E logo, logo eu vou baixar esse vídeo, tá? Aí vou colocar no YouTube e depois a gente vai tentando colocar no Instagram, que como fica Tá bom. grande, entra lá. Um beijo para todas, Nádia. Beijo grande. Cheiro. E a Fica fotinha? Cheiro. a foto A agora. foto. Ô, Um irmã cheiro, Edinalva, Carmen, um adorei. cheiro, Edinalva. Olha aí. Jesus, dê um abraço domingo Outro, na querida. igreja. Outro. Não Domingo vai não, aparecer, amanhã. não, Irmã Carmen. Amanhã, né? É amanhã. É verdade. É mesmo. Vamos lá. Aquele sorrisão. Um, dois, Cadê três. as mulheres? A Carmen apareça aí na fotinha, Carmen. Vamos lá. Três, dois, um. Conseguindo não abrir, não. Não? Não estou Clica aí, conseguindo. peraí, tem lá no videozinho, ó, clica assim, coisa, que tá com a setinha, veja. Deixa eu olhar aqui. Eu tirei uma agora, mas se a irmã Carmen abrir, eu tiro outro. Deixa eu colocar logo lá para salvar essa foto aqui. Vai colocar aqui. Não consegui. Deixa eu ver. Porque onde tem uma câmerazinha aí tá cortado dela. É, Mas conforme for, eu faço uma adaptação, né? Boto uma foto de irmã Carmen.
e da irmã Ela é Edinalva. boa nisso, viu, gente? Ela é muito boa nisso. E comprem o Ninguém livro vai... dela, só comprem. Ah, Ai, vai aparecer! É, Deixa eu só. olha o Já problema de OP, né, cara? Problema com OP é fogo, viu? Olha ela aí, olha. tem tô OP. O que que é vendo, OP? O linda. que que é OP? Olha esse sorrisão, vê se OP a é gente. operador. O OP é operador, de que não sabe fazer nada no celular, é isso. Ó, Isso já que é que foi OP. falado, eu só vou mostrar porque foi citado, tá, irmã? Já citou. É o meu É, livro! Então, para compre, gente, é maravilhoso. Muito bom. o Eu livro já comprei, né? Eu já comprei. Entrega em todo o Brasil, né? em todo o Brasil. Pois compre, que é perfeito, viu? Ó, não foi combinado, viu, irmãs? Ela realmente está Não, foi falando do não. coração. Foi. Então vamos lá, o nosso sorrisão agora com o sorrisão de irmã Carmen. Só a irmã de nova que não apareceu, mas tá a fotinha dela ali. Aí na foto ela tá com o meu sogro, né? Que já faleceu, mas fica aí a lembrança. Então vamos lá, aquele sorrisão lindo das filhas do rei. Não, Adja, você olhou para o lado. Peraí, vamos lá. Olha para frente, vamos lá. 3, 2, 1. Agora. Foi porque eu tenho um dom de olhar para o canto que não é para olhar. É um Assim, talento, é um talento. minha mãe é assim também, não sei se a irmã Carmen lembra. Quando vai tirar uma foto com a igreja toda, aí ela fica ali. Aí ela vê passando uma pessoa lá longe. Aí, É, na hora da foto, ela fala, fulana! Aí sai assim. O talento é esconder de foto. Então, pronto, meus queridos. Até a cheiro. próxima, se Deus quiser. Beijo, Deus abençoe a todos. Valeu pela presença. Amém. Tchau. Boa